Boa tarde a todos. Eu lembro que quando eu me tornei espírita, né, eu ia para o centro espírita e tinha uma senhora que fazia uma prece, ela fazia: meus irmãos encarnados e desencarnados. E meu irmão era muito brincalhão e fazia, quando ela fazia meus irmãos encarnados, ele fazia e azuis, por causa dos cordões azul encarnado, e hoje em dia a gente faz meus irmãos encarnados, encarnados e internautas. É a terceira categoria que a gente tem hoje nos centros. Na verdade, para mim é um privilégio estar aqui hoje. Queria agradecer a seu convite, né? Primeiro porque eu estou aprendendo, porque na verdade eu falei, o que é que eu vou fazer? Eu sou só expositor, não lido com tecnologias. Como é que eu posso contribuir para uma fala sobre a divulgação do espiritismo, os meios de divulgação do espiritismo? E eu comecei a ouvir, né, o que foi falado aqui por Gerson, pelo Marcelo, esse depoimento emocionante. Ele gosta de aprontar essas com a pessoa, né? E a gente fica imaginando a dimensão que essa mensagem pode tomar. Ele falando sobre tecnologia e a necessidade de aliar o bem, né, à tecnologia, é lembrar sempre as experiências humanas com o novo. Nós sabemos que nós ainda somos dotados de um certo primitivismo moral ainda muito grande, que faz com que os recursos que a gente alcançou no plano da tecnologia nos dê a sensação de civilização. E os espíritos já respondem, ali ainda no século XVIII, que a gente está no que a gente chama de pseudo-civilização. Mas é claro que com o iPhone na mão a gente já se sente um espírito de luz. Mas longe disso, embora a tecnologia seja muito vultuosa e o computador que mandou o homem à lua tenha sido assim umas 100 vezes mais atrasado do que esse iPad, eu não mando ninguém aqui nem para Ipanema com isso aqui. Porque não basta você ter a tecnologia, tem que saber usar, e não basta saber usar, tem que ter uma finalidade benéfica na utilização da tecnologia. Observe como a gente faz. A gente domina o átomo, faz uma fissão atômica e joga uma bomba em Hiroshima e Nagasaki. É assim que a gente primeiro utiliza a tecnologia. E depois a gente vê, não, foi mal, né? Não foi legal fazer isso. Queimamos 300 mil pessoas em alguns segundos. Vamos mudar a utilização disso? E a gente começa a utilizar a radiação para iluminar cidades inteiras e, ao mesmo tempo, para bombardear tumores cancerígenos através da radioterapia. Então, a gente termina aprendendo com o processo de desenvolvimento. Eu tenho um amigo pessoal que ele é uma espécie de professor Pardal. Vocês lembram do professor Pardal que fazia invenções? Eu sou da época do MacGyver. Vocês lembram que ele, com um fósforo e tal, ele fazia mais do que Osama Bin Laden faz. E aí, ele tinha 16 anos na época, ele tem 4 anos a menos que eu, e o pai dele chegou e disse, meu filho, eu vou lhe mandar para a Toyota, no Japão, para você fazer um treinamento sobre produção. O pai tinha uma fábrica lá em Campina Grande. Aí ele chegou para mim e disse, papai é doido, ele quer me mandar para a Toyota, no Japão, para fazer um treinamento de produção. E por que tu está dizendo isso? Porque ele me disse que isso custa $50 mil. E eu perguntei se dava para comprar uma D20, que era uma caminhonete muito importante, massa na época, tipo assim, né, você tem uma Pajero hoje em dia. Aí disse, papai, eu prefiro a D20. Ele disse, mas você não vai ganhar a D20 não, porque com a D20 você não vai para canto nenhum, mas com o conhecimento que você vai adquirir lá, você vai para muitos lugares. Aí ele disse, para que serve eles? Meu filho, se você for uma pessoa boa, mas não tiver competência, é legal, mas você não vai poder ajudar ninguém. Se você tiver competência, mas não for uma pessoa boa, é terrível, porque você vai prejudicar muita gente. Mas se você for uma pessoa boa e com conhecimento, você vai poder mudar o mundo. E ele foi, contra a vontade dele, para o Japão. Depois de um certo tempo, o pai faliu por um golpe que foi dado na empresa e ele pensou em se matar. Ele estava com 22 anos e ele disse que foi dormir. Ele tem uma fazenda lá e disse assim, eu vou me matar. Eu só não me mato se amanhã esse lago que tem aqui amanhecer cheio. Deu uma chuva à noite. E de dia o lago estava transbordando. Aí ele fez, é comigo. E aí a gente começou a conversar nesse processo todo. Vocês terem uma ideia do que é a pessoa utilizar a mente focada para o bem, lá em Campina Grande, a cidade onde eu moro, eu sou o único VIP aqui, porque eu sou vindo do interior da Paraíba. Lá em Campina Grande, nós temos a única fábrica de sandálias havaianas do mundo, que fica em Campina Grande. Nos anos 80, a fábrica estava para ser fechada, porque a havaiana era uma sandália que só quem usava era doméstica, ou a classe média para não levar choque na ducha Corona. E aí as vendas caindo, até que lá, um dia antes da fábrica fechar, um funcionário emborcou. Essa palavra é compreensível aqui no Rio? Emborcar. Emborcou as havaianas e colocou ela de uma cor só. Trocou as arriatas, ela ficou toda azul. Os funcionários gostaram, todo mundo emborcou a havaiana e o designer fez, já fechar mesmo,
antes de fechar, eu vou fazer uma Havaiana toda preta, uma Havaiana toda azul, uma Havaiana toda amarela e botar uma bandeirinha do Brasil. Aí começou a vender a Havaiana, vender. Aí o pessoal da Alpargata de São Paulo ligou: o que é que tá vendo? A gente ia fechar a fábrica e agora vocês estão nesse processo. Aí ele disse: não, fez isso, aí, então vamos dar mais um tempo. E aí começou-se a Havaiana se tornar, nos anos 90, o maior case de sucesso de reposicionamento de marca na história de um produto no mundo, na época. E hoje lá são 5 turnos ininterruptos, com mais de 15 mil funcionários. Mas a Havaianas começou a ter um problema. O resíduo das Havaianas poluía e não existia nenhuma coisa para que pudesse ser feita sobre ele. A Havaianas contratou algumas empresas da Coreia, do Japão, e pagou mais de 50 milhões de dólares para produzir pesquisa como lidar com os resíduos de Havaianas. Um dia eu estava com esse meu amigo lá na minha casa. Ele estava assim, tive uma ideia. De quê? De reciclar a Havaiana. Eu disse: para que tu quer reciclar a Havaiana? Peraí. Ele começou a desenhar, gente. Ele desenhou uma máquina. Mandou para São Paulo. Produziram uma máquina. E ele recicla a Havaiana para fazer isolamento acústico em construção civil. Que é uma lei do Brasil. Você não pode ouvir o que o apartamento de cima respira mais. Você pode processar a construtora se você escutar o barulho lá em cima. E ele gastou, eu acho que 300 mil reais. Aí quando chegou o projeto em São Paulo, o cara ficou irritado. Quer dizer que eu gasto 50 milhões de dólares para os asiáticos conseguir uma solução e tu, matuto, vai e consegue uma solução. Ele disse: o problema é que o senhor é que é o matuto. Mas por quê? Porque só um matuto acha que o conhecimento só vem lá de fora. Só um matuto acha que só quem pensa são as outras pessoas. Nós fazemos parte de um grupo que temos uma pérola. Doutrina espírita. No mundo caótico, perdido em valores, sem bússola, sem roteiro, em desespero gritante. Nós temos algo do fantástico, que certamente modificou a nossa vida. E é injusto, é incompreensível e inadmissível que isso fique só para a gente. Nos clubinhos fechados dos centros espíritas em todo o Brasil, com essa pérolazinha chamada doutrina espírita, com o mundo gritando por uma resposta sobre o caos que se estabelece, e a gente achando que tem que ter cuidado para não divulgar isso de forma... Nós temos que amplificar a divulgação dessa mensagem para todos. Daí você vê que a experiência da rádio, que Gerson tão bem nos descreveu, as tecnologias que estão disponíveis hoje para a gente, mostram o potencial que nós temos de divulgar essa mensagem. Hoje em dia, por causa do YouTube, na verdade, eu estava lá em Campina Grande e as pessoas começaram a me conhecer por causa do YouTube. Foi o que aconteceu, tanto profissionalmente. Eu fiz uma palestra em Campina Grande, numa convenção das universidades federais. Essa palestra foi para o YouTube e depois disso começaram a me chamar no Brasil todo para fazer palestra em empresa. Eu descobri que é legal, dá uma grana boa, né? O pessoal paga. E aí começa a fazer essas coisas acontecer. Às vezes eu estou no aeroporto, aí uma pessoa faz: deixa eu tirar uma foto contigo. Aí eu faço: deve ser espírita, viu alguma palestra minha. Tá, tira aí. A pessoa faz: e quem é esse cara? Se eu sou celebridade espírita, você não me conhece. A ideia de que você divulga uma mensagem não é por você. Porque o que as pessoas escutam na palestra não é o que eu produzi. O que é um palestrante senão um mero reprodutor de leitura? O que é que nós fazemos aqui a não ser ler um conteúdo e repassar? Grande coisa, grande mérito. Eu lembro de um amigo meu, que eu acho que vocês conhecem, um querido amigo chamado Décio Andoli Júnior. Uma vez um pessoal ligou para mim: Rossano, vai ter um evento aqui, mas a gente está com custo muito baixo, dá para você ficar no quarto com outro expositor? Eu digo: claro. Quem é? Décio. Eu digo: ih, rapaz, por quê? A gente não vai dormir. Porque a gente se gosta muito, se vê pouco, porque ele mora no Mato Grosso e na Paraíba, quando a gente se junta. Então eu cheguei, fiz a abertura do evento Médico Espírita na cidade, e Décio chegou de noite, meia-noite, quando ele entrou no quarto, a gente começou a conversar até às 7 da manhã. Fomos fazer a barba com o olho de zumbi para dar a palestra, né? E aí Décio disse que certa feita ele estava em Santos para fazer uma palestra, ele chegou no centro e estava lotado. E ele é baixinho, né? Décio tem 1,60 m e pouco, tal. Aí o pessoal: por que tem tanta gente nesse centro hoje? Ah, é porque doutor Décio vai falar. Ele disse que sou eu. Aí ele se inflou todinho e tal, e foi se achando, chegou na hora da palestra que deram a ele. Sumiu. Apagou som e imagem, mas nada. 2 minutos ele olhando pro povo, o povo olhando para ele. Meu Deus do céu, foi que houve aqui? Acabou o conteúdo. A banda larga, puf, quando a conexão caiu. Nem GVT ajudava naquela hora. Aí ele entendeu.
Aí eles, pelo amor de Deus, em nome do povo que está aqui, reconecta tudo. Aí chegou, ele deu a palestra. Ele chegou e contou para uma pessoa muito querida. Sempre tem essas pessoas que nos introduzem na doutrina espírita, na tarefa, e que sempre são uma espécie de mentor encarnado, né? Na dúvida, você liga para aquela pessoa, ela, calma. Tal. Aí ele contou a história. Né? Aí ele disse, você lembra da Páscoa? Jesus chegando? Lembro. Ele foi chegando ali, todo mundo saudando ele. Você lembra dessa? Lembro demais. Você lembra que ele estava lá em cima do burrinho e aquela agonia? Com certeza. Você não sabe da maior. Pois tu não acredita que o burrinho achou que era para ele? É isso, gente. Comunicação social espírita. Nós somos o burrinho. Só isso. Quanto mais adestrado, mais a gente entende o que Paulo disse. Já não sou eu quem vive. Jesus é quem vive em mim. Que eu suma para que ele apareça. Essa é a tarefa. A grande questão é que isso não quer dizer que a gente vai ser bem assim, comedidozinho, com falsa humildade. É preciso vigor e autenticidade. A gente conversava, né, Jéssica, lá na sala, era assim, sobre Paulo. Quem era Saulo? Quem era Saulo? A gente diz assim, Saulo, o Espírita vai estudar, Paulo esteve. Quem era Saulo? O que ele fazia? Com os cristãos, ele era um perseguidor, né? Estava falando ontem lá em Copacabana, no Centro Espírita. Perseguidor é uma palavra politicamente correta. Chico Xavier chamava as garotas de programa de irmãs que vendem as forças sexuais da alma. Não é bonito? Assim, fica mais suave, né? Então você, em vez de dizer que a pessoa levou um chifre, diz que ele foi temporariamente obliterado do contrato afetivo. Fica tão bonito. Fica tão bonito que dá até para suportar um, né? Então, porque fica bonito, temporariamente obliterado do contrato afetivo e tal. Dizer que Saulo era um perseguidor do cristão é ser politicamente correto. Sabe o que Saulo era? Ele era um assassino. Saulo era um burguês, filhinho do papai, convencido que se achava. Ele estava com o povo dele invadido por Roma, as mulheres estupradas, os homens escravizados, e Roma tinha uma técnica de invade, mas mantém a burguesia na burguesia para ela não galvanizar o povo contra o invasor. Então, enquanto Paulo curtia a condição de burguês e perseguia e matava quem não acreditava em Deus como ele, rolava uma agressão ao próprio povo. Esse era Paulo, esse era Saulo. E por que esse Saulo foi buscado por Jesus, que tinha João, Simão Pedro, tantas pessoas ali no colégio apostolar para fazer a divulgação do evangelho? Porque eram pessoas muito boas, mas não tinham um vigor para levar a mensagem. E aí ele vai, eu até digo que Jesus foi contratar um CEO, um Chief Executive Officer. Então nós precisamos, para essa empresa Cristianismo crescer, para a gente abrir franquias, né? Imagina aí você abrindo franquias do cristianismo, aquelas igrejas que Paulo abriram como franquias, né? Tessalonicense, imagina aqui, abre a igreja de Niterói, a igreja da Baixada, a igreja do Rio, a igreja de Volta Redonda, você vai abrir nas igrejas. E tem que ser um cara, tem que ser um cara versado em várias culturas. Ele era um cidadão romano e ao mesmo tempo judeu, conhecia o mundo helênico, conhecia o mundo grego. Esse é o cara. Agora o bicho é ruim. É ruim. É uma peste. Mas nada que o mestre aparecendo em Damasco não converta aquela alma. Quando ele aparece, Paulo tem um insight, porque Paulo, ele acreditava no que ele fazia. Ele acreditava que estava fazendo o melhor para o povo dele e para o judaísmo. Mas ele era discípulo de Gamaliel, um dos maiores estudiosos da Torá e o mais doce dos rabinos. E aí ele entendeu que aquele homem que apareceu ali era o homem que ele passou a vida inteira esperando, e todo o seu povo ele não reconheceu. E naquele momento ele faz uma coisa fundamental para quem quer servir. Não perde tempo com bobagem, com pseudo sentimento de inferioridade e de culpa. Porque qualquer uma pessoa que estivesse perseguindo os cristãos, que encontrasse Jesus, fosse uma pessoa comum, fazia: Ih, é tu mesmo, velho. E agora? Primeira opção, culpa. Culpa. Para que serve culpa?
Ah, eu não mereço sua presença não, Jesus. Eu vivo matando teus seguidores. Eu sou uma peste. Nem apareça para mim, eu não mereço. Culpa. Ele teve culpa. Segunda opção infantil, justificativa. Mas eu explicar, sabe por que eu estava matando o pessoal? Vê só, fui treinado lá na evangelização infantil, lá no Sinédrio, o seguinte, que você desceria com as carruagens, cheio de anjos e poderes e exércitos em glória eterna para destruir Roma. Aí tu daste numa manjedoura junto do jumento, me confundiu a cabeça, cara. Eu fiquei confuso. Você não deu o sinal que eu estava esperando. Ele se justificou? Ele perguntou somente assim: o que queres que eu faça? Eu não vou perder tempo aqui em me culpar, nem vou perder tempo em me justificar. Eu vou agir. Está se sentindo assim? Eu posso divulgar espiritismo? Precisa ser palestrante para divulgar espiritismo? O que você pode fazer com o seu WhatsApp para divulgar o espiritismo? Já pensou nisso? Não, mas você não sabe como eu sou por dentro. E você sabe como eu sou por dentro? E você está esperando que Jesus espere bons homens para poder divulgar o evangelho? Por acaso Saulo era um bom homem para divulgar o evangelho? No final, tudinho negou. Um negou 3 vezes, foram embora, só ficou um. Ô povo corajoso. Mesmo assim, é com a gente que ele conta. Esqueça a desculpa de sua inevolução moral para não servir a causa do evangelho. Esqueça os desculpismos que tem para não servir a causa do evangelho. Sirva. Eu lembro de um amigo meu que chegou uma vez para Divaldo. Divaldo, eu não vou mais fazer palestra não, Divaldo, porque eu sou muito imoral por dentro, tem tanto lixo, tanta lama. Aí Divaldo disse: meu irmão, como é que se limpa cano com água, com gordura, com água, com coisa suja dentro? Aí ele disse: passando água limpa. Pronto, deixa a água limpa e passando, a água limpa vai passando, vai passando, vai passando. Um dia limpa, meu irmão, não pare não. Porque a gente fica com aquela, igual a paciente chega para mim: eu vim aqui para você me ajudar, me treinar para poder eu ir e resolver as coisas. Eu digo: não, não é assim. É indo que você aprende. Não existe um treinamento, não existe uma palavra mágica, não existe um psicotrópico, não tem Prozac que resolva a depressão. Existe enfrentamento da vida, aí você aprende com a vida. Mas aqui, fazer um insight psicológico, eu digo uma palavra e eu abracadabra, eu estou bem resolvido. A gente chega para mim: eu vim aqui porque eu queria ser uma pessoa bem resolvida. Se você a descobrir, me diga também que eu quero. Porque nós somos pessoas completamente mal resolvidas, mas que temos que continuar assim ainda servindo. Quando a gente pensa, por exemplo, em divulgação do evangelho, eu fiz o seguinte: eu peguei a palestra mais assistida do Fábio de Mello, peguei a palestra mais assistida do Divaldo Franco e peguei a palestra mais assistida do Silas Malafaia e somei a audiência. Depois eu peguei o vídeo mais assistido do Porta dos Fundos. E eu percebi que se eu pegasse todos os vídeos de Divaldo juntos, não dava audiência de um único vídeo da Porta dos Fundos. Quer saber por que nós estamos no planeta de expiações e provas e por que Jesus diz que este aqui é um reino ainda do que jaz do maligno? Veja o ibope dos vídeos na internet. Meus sobrinhos chegaram para mim e disseram: tio, o senhor viu o novo vídeo da Nicki Minaj? Aí eu não sabia nem quem era Nicki Minaj na época, não sabia não. Tive que lamentavelmente descobrir. Aí eu disse: não, Anaconda. Eu fiquei tão chocado, eu não sou nem moralista, mas fiquei tão chocado quando eu vi o vídeo e a letra do Anaconda. Mais de 1 bilhão de acessos o vídeo. Um vídeo de piada do Porta dos Fundos chega a 7 milhões em menos de uma semana. Olha o ibope do YouTube que você entende o psiquismo dominante na Terra. E a gente vai ficar calado? Estudando espiritismo dentro dos centros, fazendo o ESD só para nós? Uma vez chegou para mim um grupo de jovens espíritas e disseram: Rossandro, lá na casa espírita a gente está querendo gravar um CD novo e o pessoal está dizendo que a gente quer se amostrar. Porque não tem que estar gravando todo ano não. Aí eu fui fazer a palestra na casa. Eu sou assim meio como Marcelo, louco. Por isso que a gente se gosta. Cheguei: não, porque eu fico impressionado assim, quer dizer, o Calcinha Preta pode gravar um CD por ano, mas um jovem espírita não pode. O mal pode se reproduzir semestralmente, mas o bem tem que ser de 2 em 2 anos? Que contabilidade é essa? Não, mas sabe que eu não gosto de postar coisa no meu Facebook? Porque assim, eu tenho colegas evangélicos, eles criticam. Deixa eu respirar para responder essa.
Se você ainda acha que está no momento de ser simpatizante, repense sua vida. Porque se Jesus só simpatizasse com você, você estava perdido. Não dê 10% da sua vida a quem lhe dá mais de 1000% de amor. Repense. Deixe de ler o livro com uma capinha para ninguém ver que é espírita. Tenha coragem de assumir aquilo que transformou sua vida. Se vão criticar, escute. Porque isso é nada. No passado a gente ia ser comido por leão. Hoje em dia é uma piada que as pessoas fazem. Aí você faz, como eu faço. Você sabe que isso dá um processo e um dos crimes que é considerado inafiançável no Brasil, desrespeito religioso? A pessoa cala a boca. É isso e estupro. Você quer qual? Divulgar o evangelho. Chegou uma pessoa para mim e disse: Sandra, eu queria te colocar no portfólio da minha empresa para palestra, mas é complicado, porque toda vez que alguém dá uma gulgada roçando o clinge, só aparece palestra espírita. Então eu tenho uma alternativa para você. Apague todas as palestras espíritas no YouTube que eu lhe coloco na minha empresa. Digo, primeiro, eu não posso apagar porque quem coloca não sou eu. São as instituições aonde eu vou. E eu não quero que apague. Porque você está dizendo que é o que me atrapalha, é a minha melhor parte. Eu não vou apagar a única coisa boa que eu tenho na vida. Mas aí você vai fazer pouca palestra. Não tem problema, eu já sobrevivo. Eu consigo comer, eu tenho Bolsa Família. Todo mundo acha que todo nordestino tem Bolsa Família. Eu consigo sobreviver. É um mito. É 10% da população, mas pensa que todo nordestino tem Bolsa Família. Eu consigo sobreviver bem, cara. Então, para mim, o que vier é lucro. Eu não estou aqui para isso. Porque a gente tem que ter coragem. Eu vou fazer palestra lá, as pessoas sabem que eu sou espírita. Eu cheguei e fui fazer uma palestra numa escola evangélica em Manaus, 70 anos, escola Ida Nelson, fundada por uma missionária americana. Pousei em Manaus, tal, um casal de pastores me pegou. E aí, que bom, roçando da gente. Quem lhe indicou foi o pessoal da Abril, editora, que tem um monte de redes de ensino, GEL, não sei o quê, Max, Anglo, PH, WhatsApp, tá? Eu faço palestra para eles. Aí, e você frequenta que igreja? Eu sou espírita. Aí eles... Espírita? Eu disse, sim, sou espírita. Aí ficou aquele silêncio no carro. Manaus passando e o silêncio. Aí eu fiz, mas fiquem tranquilos, viu? Porque eu não vim aqui para fazer divulgação de espiritismo, não. Até porque eu acredito que vocês têm lucidez para saber o que é espiritismo. Não, a gente sabe que espiritismo é uma religião cristã, mas ela foi com medo. E a palestra era no templo da igreja, junto com o pastor, no culto. Sobre educação moral. Terminou a palestra, ela me chamou para fazer uma outra palestra para os líderes da igreja. Eu disse, você faria essa palestra para os líderes da igreja? Eu disse, mas essa palestra é para a escola ou para a igreja? Não, para os líderes da igreja. Eu lhe pago a mesma coisa que a Abril pagou para a palestra da escola. Eu disse, não, para os líderes da igreja eu não posso cobrar. Por quê? Porque espírita não cobra para trabalhar para Jesus. Nós não sobrevivemos de doutrina espírita. Nós temos que ter o nosso trabalho e tudo que a gente fizer para divulgar o evangelho tem que ser gratuito. É um paradigma que eles não compreendem muito bem. E aí o que é que a gente tem? Divaldo chegou lá em Campinas, a gente tinha fundado um Campina Espírita, uma ONG, que era para pegar os jornalistas e empresários da cidade, fazer um pool de network, quando a gente tivesse uma atividade espírita, poder acionar essa rede, porque a gente sabe, o espiritismo é o segundo grupo mais rico do Brasil, mas o povo
Estou na Disney. Morre, miserável, eu nunca fui aí. Entrando no Outlet. Ô, miséria, eu nunca fui aí. Você vai divulgando só sucesso. Ninguém bota desgraça no Facebook, no Instagram. Só coisa positiva. Ou aquela coisa estranha. Papai morreu. Aí muita gente bota curtiu. Papai morreu. Curtiu, papai morreu? Né? Não tem um like diferente lá, vai curtir o mesmo. E aí descobri o seguinte, que a internet e as redes sociais geram, primeiro, uma exacerbação do individualismo. Uma exacerbação do narcisismo. Que é a exposição do ego. É como se fosse o ego sobre o ego. A fantasia sobre a fantasia. Maia sobre Maia. Matrix sobre Matrix. Não preciso mais dizer nenhum exemplo não, né? Não. Chegou lá. O que acontece? O outro que está do outro lado passa a ser tomado de um sentimento de inveja. De menosprezo. Porque não usufrui do que você usufrui. E aquele sentimento vai gerando um sentimento de vingança. E aquele que deveria ser um elemento que aparentemente reconecta as pessoas, muito pelo contrário, eles distanciam as pessoas. Porque elas saem juntas para falar com quem não está presente. É comum você chegar no restaurante e ter uma esposa assim e o marido do outro lado. Ou às vezes está os filhos, cada um no seu quadrado. Lembra aquela músicazinha? Ado, cada um no seu quadrado, está lá. Num mundo de não interação humana. A angústia permeia na face da terra. Milhões de almas diariamente ceifadas pelo desespero, a desesperança, drogas, álcool, completamente perdidos quanto à exacerbação de uma sexualidade completamente descomprometida consigo mesmo, como Marcelo colocava, essa moça que beijou 38 bocas, sem se perguntar se alguém escovou a boca. Né? E aí de repente você começa a perceber como as pessoas se tornaram terrenos baldios, em que qualquer um chega lá e coloca o lixo. Não tem nenhuma responsabilidade sobre si. E nesse momento de desespero, de pregação do apocalipse, do caos, serenamente chega uma mensagem no século XIX, prometida pelo Cristo, que dizia que quando se esquecesse, iria ser relembrado. E quando chegasse o tempo, mais seria acrescentado. Vem essa doutrina, revela em caráter altamente balsâmico, lúcido, capaz de nos dar suporte para suportar as intempéries de um mundo louco em transição que regurgita o novo que há de vir. E a gente vai ficar com isso só para a gente? Só para a gente? Lendo esses romances só para a gente? Frases impactantes que uma leitura de Emmanuel no início de um dia já é suficiente para equilibrar e suportar o cotidiano de hostilidade no ambiente de trabalho, de pessoas no trânsito irritadiças, de medo de violência. Basta um pão nosso de manhã, uma análise, um podcast de Haroldo Dutra interpretando de repente de manhãzinho, você não quer ler. Emmanuel, vai ouvindo no carro, aquela vozinha de Haroldo, vai se acalmando, e vai entrando e reorientando e organizando a mente. Aí aquele é só para mim. Desafio. Doutrina espírita é para ser divulgado por todos nós. Sem sombra de dúvidas. Reforçando o que Marcelo muito bem colocou. Não apenas no plano do intelecto, mas sobretudo no plano do exemplo. Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos o que já caímos no campo da fé. E recebemos uma outra oportunidade de Jesus. Não vamos fazer de conta que é uma mera adesão intelectual ao que nos agrada aos ouvidos. Essa doutrina nos chama para que as fibras emocionais da nossa alma possam se modificar no contato com ela. E que, através dessa modificação consistente em nós, num tempo histórico que não cabe mais nenhuma revolução bolchevique para mudar a história humana, e nenhum salvador vai vir para fazer tudo acontecer, mas num mundo de transição, em que, mais do que transição de poder, nós vivemos hoje o que a gente chama de difusão do poder. E veja o impacto que hoje tem os instrumentos de divulgação previstos em um Evangelho segundo o Espiritismo, e eu recomendo a leitura desse capítulo com muita capacidade de análise hoje, é a utilidade providencial da riqueza. E eles falam lá sobre o avanço dos meios de comunicação para a unificação do mundo. Deixam lá bem claro isso lá. Explicam claramente que isso vai acontecer. E aí vocês vejam o impacto disso.
Quem aqui lembra nas diretas já, sabe que é motivo de estudo na mídia mundial o fato de que quando estava cheio as ruas do Rio e de São Paulo, o Jornal Nacional não mostrou as imagens e disse que não havia quase ninguém. E houve uma desmobilização das pessoas. Julho do ano passado, milhões de brasileiros foram às ruas. E a mídia inteira fez de conta que era apenas um monte de adolescente lutando por 20 centavos. Mas o que foi que aconteceu? As pessoas tinham um smartphone na mão. Começaram a filmar, a fotografar e a transmitir até pelo TweetPic, ao vivo. E o que aconteceu? Ao invés da mídia pautar o povo pautou a mídia. No outro dia, Arnaldo Jabot tinha feito um comentário e teve que pedir desculpas na CBN. Por quê? Porque nós temos, na transição planetária, o desempoderamento dos grupos e o empoderamento das massas. Então o smartphone é um instrumento de divulgação do Evangelho. Eu não estou dizendo aqui que você nunca veja um vídeo engraçado, porque aí é ridículo. Não vou dizer aí que você não vai ver uma piadinha de vez em quando. Mas só isso? Eu tenho aqui um instrumento de divulgação do Evangelho. Eu recebi uma mensagem positiva, repassa para os grupos. Eu recebi eu repasso, eu busco, eu mesmo vou lá e busco, coloco, o tempo inteiro. Mostrando assim, que esse meu instrumento, que me dá poder de galvanizar a comunicação, não serve apenas para piada, para jacosidade, porque eu sou um divulgador do Evangelho, não preciso fazer curso, não existe treinamento para palestrante, não existe hierarquia nem clero aqui. Foi tão bem montado isso que a gente já caiu tanto por causa dessa ordenação que botaram a gente dentro de um movimento que é fruto de preconceito, o povo é amarrado, não rola dinheiro, para a gente não errar de novo. Mas ficou com tanto medo que fica, não, calma, não divulga de rapaz, não. Acabou-se esse tempo. Jesus está chamando um monte de Saulo brabo para divulgar o Evangelho. Porque gente com vozinha mansa é o pau que tem. Um colega meu que fala desse jeito. Aí um dia a gente, fulano, vem fazer a prece. Ele, eu vou. Chegou lá e fez: amados irmãos. Se incorporou uma pombagira convertida. Não pode? Essa converteu-se. Pelo menos já está do bem. Né? Pra que isso? Fingir. É igual um rolo de palestrante que são o que eu chamo de Divaldo Fraco. Tem Divaldo Franco, é o estilo dele. Pra que copiar? Seja você. Sabe qual é a maior contribuição que você pode dar ao mundo? É ser você, porque você é único. Aí você abre mão de ser você, pode não ser coisa grande, mas seja autêntico. Quando a gente é fiel no pouco, a gente passa a ser fiel no muito. Seja você, divulga o Evangelho do seu jeito. Tem um grupo agora fazendo um tipo porta dos fundos espírita. Não é? É fantástico. Tem gente que correu fazer piada com o espiritismo. Meu amigo, eu mando por meus colegas evangélicos, eles morrem de rir. Eu tenho parentes que são pastores, eu mando para eles, rapaz, manda tudinho para mim que eu estou mostrando na minha igreja. Veja o impacto que tem a diferenciação da divulgação. É um instrumento, humor, bem utilizado. E se exagerar, vai lá e diz, meu irmão, pegou pesado aqui. Vamos dar uma... Mas divulgar o Evangelho, cada um com o seu instrumento, cada um da sua forma. Nós temos que chegar aqui e pensar assim, eu vim aqui porque eu vim por Seja, porque eu sou do Seja, eu vim para esse evento. Não, você está aqui, sabe por que você está aqui? Porque você é um divulgador do Evangelho. Nossa, quem dirige a Rádio Web Fraternidade, aliás, a Rádio Rio de Janeiro, não é só quem dirige o Seja, não é só o Marcelo que está junto com a Regina na organização social da divulgação do Movimento Espírita do Rio, não. O Evangelho não pertence a nenhum grupo, não patentear o nome de Jesus, embora pensem. Ele é patrimônio da humanidade, indelével, e nós temos o dever de levar esse Cristo redivivo por um Evangelho de lucidez. Fechar a capinha do livro, não postar nada, ter medo da crítica, é não entender que Jesus nos chama para decisão. Que seja teu sim, sim, que seja teu não, não. Vacilou é obra do maligno. Seja água quente ou água fria, porque morna se vomita. Ele está dizendo assim, eu não quero ninguém em cima do muro. Não é isso que ele está dizendo?
Se você vier aqui para cima do muro, não venha. Vá lá, fique lá do lado do mal, decida. Decida. Agora, se você vier para aqui, vem agora, aguente crítica, viu? Porque crítica vem, mas não se preocupe, não. Porque enquanto você quiser agradar os homens, você nunca vai agradar a Deus. E eu terminaria com uma frase de Winston Churchill, quando ele começou a ver o que representaria Hitler por mundo. Na época, os Estados Unidos, muito imersos em questões particulares do próprio país, estavam um pouco atentos à guerra. A França, achando que o máximo que Hitler faria era anexar a Austrália e invadir a Polônia, não tinha chamado muita atenção. O mundo, aparentemente, achando que nada passaria daquilo, de uma guerra ali somente no norte da Europa. E ele percebeu que seria muito maior. Stalin, preocupado em matar seus inimigos, na ordem de quase 70 milhões, pela paranoia dele, estava preocupado em manter o regime comunista deixado por Lenin. E aí Winston Churchill, percebendo o que ia acontecer, disse o seguinte: o tempo de burla, procrastinação, meias palavras e meios expedientes já passou. Nós agora vamos entrar num período de consequências. É esse o tempo histórico que a gente está. O tempo de em cima do muro, vacilação, simpatizante, já passou. É o momento de agir. E aí, só para finalizar com Horácio, em Dante, a Divina Comédia, quando ele diz: no inferno, os lugares mais quentes estão reservados àqueles que se permaneceram neutros em tempo de crise. Eu vou repetir. No inferno, os lugares mais quentes são reservados àqueles que permaneceram neutros em tempo de crise. Tudo que Jesus não precisa é de gente boazinha agora. Precisa de gente audaciosa. Quando pergunta assim, por que o mal predomina? Porque o bem é ingênuo e o mal é audacioso. Mas quando estes quiserem, preponderarão. O que quer dizer que precisamos de audácia na divulgação do Evangelho. Muito obrigado.